Imaculado, eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha, liturgia diária, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. A liturgia desse dia está em Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 28. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Vamos fazer com que a palavra de Deus chegue ao máximo de corações possível. Seja você também um evangelizador, compartilhando o vídeo, levando a palavra da salvação para várias pessoas. Você também tem méritos de evangelizador. Vamos ao texto de hoje, Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 28. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto estavam escutando, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. Disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, entregou a cada um uma bolsa de dinheiro e disse: negociai com isso até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tinham aversão a ele e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi nomeado rei e voltou. Mandou chamar os servos aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O homem chegou e disse: Senhor, a quantia que me destes rendeu 10 vezes mais. O homem disse: parabéns, servo bom. Como te mostrastes fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 5 vezes mais. O homem disse também a este: tu recebeste o governo de 5 cidades. Chegou o outro servo e disse: Senhor, aqui está a quantia que me deste. Eu a guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai dele sua quantia e dai àquele que fez render 10 vezes mais. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 10 vezes a quantia. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje é meio enigmático, não é? Jesus conta uma parábola. Nessa parábola, Jesus apresenta 3 servos. A 3 servos foi dada uma quantia. Um servo fez com que rendesse 10 vezes mais aquilo que ele havia recebido. Outro servo fez render 5 vezes mais aquilo que ele havia recebido. E um terceiro servo recebeu a quantia, a enrolou num guardanapo, num lenço, aguardou. Não rendeu nada. E ainda, além desses 3 servos que haviam recebido esses valores, o Evangelho diz que havia uma quantidade de homens, o Evangelho não diz o número exato, mas uma quantidade de homens que se recusavam a servir aquele Senhor, quando ele havia se retirado. Acontece que aquele Senhor voltou. Queridos, agora precisamos entender o contexto desse Evangelho. O Senhor voltou. Esse Senhor que voltou é Jesus. Ele há de voltar na sua segunda vinda gloriosa. Qual servo tem sido você? Você tem sido entre aqueles homens que têm se recusado a servir o Senhor? Que têm se recusado a estar sob o senhorio desse mestre, desse rei que há de voltar?
No mundo de hoje em que vivemos, há uma multidão de homens que se recusam a servir o Senhor. Esses homens estão destinados à perdição eterna. Não que Jesus queira que eles se percam, mas quando eles viram as costas e se recusam a fazer parte do Senhor, eles decidem pela morte. Eles decidem pelo inferno. Observe bem, queridos, não é Deus que condena o homem ao inferno. É o próprio homem recusando a Deus, recusando a fazer parte do reino de Deus, porque é isso que eles faziam. Recusavam fazer parte do reino de Deus. Eles viram as costas para o Senhor e, na prática, com a sua vida, com seus atos concretos, fazem opção pelo inferno. Versículo 26. Versículo 27. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Matai-os na minha frente. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. A morte, no contexto da Bíblia, no contexto das Sagradas Escrituras, é um símbolo do inferno, da perdição má e eterna. Por isso, não sei quais opções você tem feito na sua vida hoje. Faça opção pela vida eterna. Faça opção pelo senhorio de Jesus. Faça opção para viver no reino de Jesus. E o que é viver no reino de Jesus? Viver no senhorio de Jesus é viver os seus mandamentos. O reino de Deus se estabelece e se dá pelos seus mandamentos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer hoje é analisar a sua vida. Observar se você está vivendo no reino de Jesus. Se você está vivendo dentro dos 10 mandamentos. Caso contrário, se converta enquanto ainda há tempo. O rei vai voltar. Que ele te encontre servindo no reino dele. Mas, servindo no reino de Jesus, existem 3 tipos de pessoas. Todos aqueles que estão servindo a Jesus receberam talentos. Receberam uma fortuna, um tesouro. Para servir. O tesouro tem um objetivo, servir. Quando o Evangelho diz que o homem recebeu uma quantidade de dinheiro e fez render 10 vezes mais, significa que ele trabalhou esse dinheiro e fez esse dinheiro produzir muito mais. Significa que ele serviu a Deus com empenho, que ele dedicou a sua vida no serviço do Senhor. Aquele outro que recebeu sim um valor e fez render 5 vezes mais, significa que ele recebeu um valor e trabalhou e lutou pela evangelização, pregou o evangelho, conquistou almas para Jesus, conquistou almas para o reino, fez a glória de Deus prosperar no mundo, rendeu 5 vezes mais. Mas acontece que havia um outro homem que recebeu o valor e não trabalhou esse valor. E quando o Senhor voltou, ele devolveu aquele talento da mesma forma que ele encontrou. Imagine você um sacerdote, que sendo ordenado sacerdote, no reino de Deus, oferece de volta o seu sacerdócio a Deus, mas sem nenhum fruto, sem nenhuma conversão, sem nenhum fruto, nenhuma salvação de alma, nenhum sacramento ministrado, nada. Como esse sacerdote pode ser fiel a Jesus? Como esse sacerdote pode agradar a Jesus? Imagine um pai de família que, tendo recebido o sacramento do matrimônio, no final de tudo, quando Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa, vai apresentar os frutos do seu matrimônio, não apresenta um filho que foi recepcionado na igreja pelo sacramento do batismo, um filho que recebeu a evangelização, um filho que foi colocado para servir a Deus, um filho que enriqueceu o reino de Deus, um matrimônio sem frutos, um matrimônio que só foi vivido para cuidar de cachorro, para passear, para viajar e não produziu nada para Deus. Então aqui temos 2 grandes grupos. O grupo daqueles que não querem servir a Deus e o grupo daqueles que, servindo a Deus, de fato servem, ou o grupo daqueles que, servindo a Deus, fingem que servem a Deus, como os fariseus, que, fingindo ser judeus piedosos, na verdade, viviam apenas de aparência. Jesus vai classificá-los como sendo sepulcro caiados, bonitos, pintados de branco por fora, caiados por fora, mas por dentro, cheios de impureza, podridão e morte. Onde você quer estar? Queridos, o Evangelho é claro, o rei está voltando. Jesus está com os pés nas nuvens e ele logo voltará para julgar os vivos e os mortos. Esteja do lado daqueles que servem a Jesus. E estando do lado daqueles que servem a Jesus, vivendo os seus mandamentos, esteja do lado daqueles que empenham a sua vida
para glorificar a Deus. Normalmente, no final da Santa Missa, depois da bênção final, o diácono dá a saudação final e diz: glorificai ao Senhor com a sua vida. E em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Eu quero terminar esse vídeo como o diácono faz na saudação final da Santa Missa. Glorificai ao Senhor com a sua vida. Que a sua vida faça render 10 vezes mais. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.